A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meu amigo e amiga, que noite de quarta-feira abençoada. Está no ar o programa O Céu Pode Ajudar, dos estúdios da Paz e Vida, em parceria com a rede de rádio Boas Novas FM. Eu sou o pastor Danilo Queiroz e agora quero levar mensagem de paz e vida ao seu coração, levar uma mensagem de paz à sua casa também. Quero dedicar também um abraço especial aos nossos queridos amigos, também amigas, da Rede do Unigrejas, um povo abençoado da Igreja Universal do Reino de Deus, que sempre nos recebe tão bem. Recentemente estivemos num evento juntos e foi uma bênção, até porque a salvação não tem placa de igreja, desde que a pessoa ande no caminho de Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então fazemos parte da mesma igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja Salva. Está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Fique ligado, ligada nessa programação. O Espírito Santo já está falando e vai continuar falando com você. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Um dia Jesus estava andando junto ao mar da Galileia e uma multidão muito grande ficou em volta dele. Jesus, para continuar ensinando, pediu um barquinho emprestado e solicitou ao dono do barco que o afastasse um pouquinho da praia para que ele pudesse falar às multidões. E aí, Jesus contou a parábola do semeador, que consta tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos e Lucas, mas eu vou ler agora para você no Evangelho de Marcos, porque esta história foi passada para Marcos pelo dono do barco, que era Pedro. Então escute só. Jesus disse: "Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Mas outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E aí, Marcos anota que Jesus disse-lhes: "Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Reparou uma coisa aí? Jesus começa a contar a parábola dizendo: "Ouvi", e termina a parábola dizendo: "Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Neste momento todo mundo ouviu, mas quem é que tem ouvidos para ouvir? Se você ainda não ouviu direito, escute a interpretação que o próprio Senhor Jesus fez desta parábola. Estou lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais são os que, ouvindo a palavra,
logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e o outro a 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que tipo de solo você é? Que tipo de coração você tem? Enquanto na lavoura humana o semeador sempre escolhe o melhor terreno, na lavoura espiritual, o semeador não tem o direito de escolher o terreno. Ele tem que semear igualmente, seja um terreno à beira do caminho, seja um terreno pedregoso, seja um terreno cheio de espinhos e entulhos, ou um terreno muito bom. O semeador de Deus semeia em todo tipo de terreno. É isto que nós fazemos com esta vasta rede de rádios. Semeamos em toda parte aqui no Brasil e também no exterior. Os nossos alforjes estão precisando de sementes, porque grande é a seara. Quero que você deposite sementes nos nossos alforjes, porque Jesus Cristo garantiu nesta parábola que você vai receber 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Você crê? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pegue caneta e papel e anote aí o número da conta no Banco Bradesco para você fazer a sua semeadura. Ela é vital. Semeie vida. Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Se você é correntista do Itaú, anote, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Ou faça um Pix, eu vou te passar a chave Pix dos pregadores do telhado, que é um número de celular. Olha só, 11 9 7737 7677. Vou repetir, tá bom? 11 9 7737 7677. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Seja um pregador do telhado. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em entender o que é o pregador do telhado. Envie um WhatsApp para nós. Eu mesmo vou lhe responder, vou lhe mandar um áudio te explicando. O pregador do telhado também tem a missão de pregar o evangelho, pois o evangelho é pregado na boca do pregador e ele também é pregado pelas mãos que ofertam, que colaboram. Avenida Constantino Neri, 3400 é o endereço da nossa sede. Temos Paz e Vida também no Coroado, na Avenida Cosme Ferreira, 816. Temos Paz e Vida também em São José Operário, em Manaus, na Avenida Cosme Ferreira, 9333. E temos Paz e Vida em Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16, bem próximo ao 15º DIP. Estamos na campanha de oração, o resgate da alma. Participe conosco. E agora, num oferecimento dos pregadores do telhado, ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim.
Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Era uma vez um país governado por um rei muito bom, porém justo. E todos os súditos, sabendo da bondade e da justiça do soberano, viviam muito bem. Não havia problemas. Todos eram honestos. Mas um dia, a tranquilidade daquele reino foi quebrada, porque pela primeira vez na história, alguém estava roubando. E ninguém sabia quem era o ladrão. E o rei, quando soube disso, resolveu reunir todos os súditos e lançar uma nova lei. Este rei, diante dos súditos, disse: nunca em nossos domínios tivemos alguém que fosse desonesto ou roubasse. Porém, isto aconteceu agora e faz-se necessária uma nova lei para que o ladrão atemorizado não roube mais. Então, a partir de hoje, eu decreto que se alguém for apanhado roubando, ou furtando, ou se apropriando de algo que não lhe pertence, será castigado em praça pública com 10 chicotadas. Cumpra-se. Todos os súditos ficaram com temor. E com certeza, aquele decreto do rei iria atemorizar o ladrão. Mas não foi o que aconteceu. Porque 10 dias depois, novos furtos aconteceram. E o rei, muito chateado, vendo que a ameaça das 10 chicotadas foi branda demais para o ladrão, alterou o decreto determinando que a partir daquela data, quem fosse apanhado roubando seria castigado em praça pública com 40 chicotadas menos uma. E essa menos uma representava a bondade e a misericórdia do rei. E todos os súditos ficaram atemorizados. E os arautos apregoaram a nova lei, que ninguém roubasse, porque caso fosse apanhado, a lei seria aplicada implacavelmente. Mas não adiantou nada também, porque uma semana depois, novos furtos ocorreram. E o rei resolveu alterar a lei, tirando a misericórdia. E disse: aquela menos uma chibatada foi revogada. Quem for apanhado furtando ou roubando será castigado implacavelmente com 40 chicotadas. E todos tiveram muito temor. E o rei achou que assim o problema estaria resolvido. Até que um dia entraram na audiência dizendo: Majestade, eis que o ladrão do nosso reino foi apanhado em flagrante e foi conduzido à praça pública. E todos estão aguardando Vossa Majestade para a aplicação do castigo. E o rei disse: ótimo, vamos até lá, daremos uma lição que jamais será esquecida. E quando o rei chegou ali na praça pública, onde a multidão já estava reunida, inclusive o carrasco, o réu foi apresentado. E o trouxeram com um capuz, e ninguém sabia quem era aquele ladrão. E a multidão começou a pedir:
tirem o capuz, tirem o capuz. E o rei disse: isto mesmo, o ladrão tem que ser conhecido. Carrasco, tira o capuz antes do castigo. E quando o carrasco retirou o capuz, todos levaram um grande susto. Houve um ó geral, um ó de surpresa. O rei ficou pálido, sentiu uma tontura muito grande, porque o ladrão era o seu próprio filho. O rei não acreditou no que estava vendo. O seu filho, magrinho, franzino, veja só, era ele o ladrão. O rei se aproximou do filho, que não teve coragem de levantar os olhos e encarar o seu pai. O soberano começou a chorar, e todos ali na multidão perguntavam, a boca miúda: será que o rei vai aplicar o castigo, as 40 chibatadas contra o próprio filho? O rei vai inventar alguma coisa, imagine só! E depois aquele rapaz magrinho não aguenta 40 chicotadas. Mas o rei disse: Carrasco, prepare o seu chicote. Uma chicotada após outra, com o mesmo vigor, implacavelmente, com a mesma força, deverá ser aplicada. 40 chicotadas, sem compaixão e sem misericórdia, sobre este ladrão. E todos disseram: oh! E o próprio rei foi e desnudou as costas do seu filho, aquele rapaz esquelético, magrinho, branquicela. E o carrasco se preparou para aplicar as chicotadas, e o rei disse: espere, carrasco, somente a minha ordem. Então o próprio rei, chegando mais perto do filho, tirou a sua túnica real, e os seus ombros fortes e vigorosos apareceram. E o rei, se desnudando, abraçou o filho e o envolveu completamente, e todos ficaram surpresos. E o rei disse para o carrasco: aplique implacavelmente todas as chibatadas. E o carrasco veio então com o chicote sem piedade, a primeira chicotada. E o rei estremeceu, o povo estremeceu. E o filho, ali protegido nos braços do seu pai, não sentiu nada do golpe. E veio a segunda chicotada, que cortou as costas do rei e o sangue vertia. E a terceira chicotada, e o rei ali abraçado com seu filho, e o carrasco batendo, aplicando as chicotadas, até que na última, na 40ª chicotada, o rei caiu como morto aos pés do pai. Caiu numa poça de sangue. O filho, quando viu seu pai ali desfalecido, começou a chorar. A vergonha era muito grande, mas principalmente o remorso, a vergonha, a dor. Ele se agachou junto do seu pai e começou a chorar e dizer: pai, não morra, pai, não morra. Imediatamente os ministros vieram, acudiram o rei todo ensanguentado, o levaram ao palácio. Os médicos compareceram e ficaram cuidando do rei ali no quarto, e o filho do lado de fora do quarto: eu quero entrar, eu quero entrar. Mas ninguém permitiu. Foi por tua causa que o teu pai passou por isso. Fique do lado de fora, filho ingrato. Eu quero entrar no quarto, eu preciso ver o meu pai, eu quero ver, eu quero pedir perdão, deixa eu entrar. Mas não permitiram que ele entrasse. E ele ficou ali do lado de fora do quarto, chorando, arrependido. Não comeu nem bebeu, só viu um movimento lá dentro: meu pai está vivo, me digam, me deem notícia. E ninguém lhe dizia nada. E o filho ficou à porta do quarto do rei. 1 dia, 2 dias,
3 dias e ele vivia dizendo: meu pai, não morra, foi por minha causa que isso aconteceu. Mas no 3º dia, a porta se abriu e era o próprio rei. O próprio rei que, ao abrir a porta, viu o filho ali de plantão. E o filho disse: pai, você está vivo, pai, me perdoe. E ele se lançou no pescoço do seu pai e o beijava e o abraçava e dizia: pai, me perdoe, eu vou ser o melhor filho do mundo. Me perdoe, pai, me perdoe. E o pai disse: meu filho, eu te perdoo. Você está perdoado, eu te amo muito, meu filho, eu te amo. Eu tive que aplicar a justiça, mas o meu amor não permitiu que você sofresse. Eu te amo, meu filho. E o filho disse: pai, você vai ter orgulho de mim. A partir de hoje eu vou ser o melhor filho de todo este reino. E assim aconteceu. Aquele filho que roubava, nunca mais roubou. Que era desobediente, nunca mais desobedeceu. E que era mau, se arrependeu. Porque ele compreendeu que a justiça existe, mas o amor cobre todas as transgressões. Você já compreendeu esta história? O filho somos nós, desobedientes, que agimos na ilegalidade, agimos furtivamente, às escondidas, somos réus dignos de castigo. O rei é Deus, justo, implacável, mas por causa do seu grande amor, ele cobre todas as nossas transgressões. Foi por isso que ele mesmo, grande rei, se desnudou, tirou todas as suas vestes e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e poupados. Meu amigo, minha amiga, o castigo é para você. Jesus morreu no teu lugar, mas no 3º dia ele saiu da sepultura. Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos para ser o teu Rei, Senhor e Salvador por toda a eternidade. Por isso agora se arrependa, peça perdão, reconheça que Ele morreu por você. Tome posse deste grande perdão e receba a vida eterna. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é Rei. Você acaba de ouvir a ilustração do Reino de Deus. E nessa noite de quarta-feira tão abençoada do dia 2 de outubro de 2024, vamos ouvir a mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim.
A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Quero que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Acharam? Quem não tem o Evangelho, acompanha pelo LED. Está escrito o seguinte, Jesus falando: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Amém? Vou ler de novo. Jesus está começando uma parábola bem curtinha. Ele vai revelar mistérios aqui. E nesse momento ele pergunta para as pessoas, especialmente para os fariseus que estavam lá: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Amém? Agora eu leio e vou pedir para você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, e todos os que estão nas demais sedes da Paz e Vida em todo o Brasil e Portugal, todos que estão ouvindo à distância também, ou assistindo pelo youtube.com/joãoribe, ou pelo aplicativo da Rádio Feliz, repita comigo, vamos lá. Mas, que coisa linda! Eu gosto quando vocês estão assim animados, hein? Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Amém? Quem acredita que Jesus começou esta parábola dizendo estas palavras? Quem crê, levante a mão. Então vamos dar para esta parábola e para esta palavra do Senhor a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui. A melhor que já se ouviu em São Paulo. Quer ver as palmas melhorarem? Levante os olhos aos céus enquanto você aplaude e diga: glória ao teu nome, Senhor. Viu aí? Vai aplaudindo e glorificando. A melhor salva de palmas que já se deu no Brasil, nas Américas, no planeta. Oh glória! Vamos superar o céu. Vamos superar o céu, aplaudir e glorificar mais ainda. Vamos chamar a atenção do Senhor agora. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Meu Deus, olha que coisa linda, não é só esse povo não. Em toda parte tem alguém te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. Abre o céu para receber. E onde estiver uma só pessoa te glorificando, te aplaudindo, abre o céu agora. Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir homem algum. Todos querem ouvir a tua voz. Então apareça o Senhor. Apareça o Senhor no lugar do pregador. Vem com teu espírito. Toma a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, por favor. Bom, a parábola, vocês sabem, é um estilo de linguagem onde as palavras parecem comuns, mas tem um significado muito mais profundo. Aqui, quando ele fala um homem, na verdade ele está se referindo ao próprio Deus. Tinha 2 filhos, referindo-se aos 2 tipos de pessoas que há na humanidade, e só há 2 tipos.
Não tem esse negócio de preto e branco, amarelo e vermelho, viu? Isso não existe. Há somente duas tipologias humanas para Deus. O povo judeu, que é o seu povo escolhido, o povo que ele iniciou pessoalmente, ao fazer com que um homem de 100 anos se tornasse pai do primeiro judeu. E ali começou a linhagem desse povo especial, separado, que teve a revelação completa do Altíssimo, que recebeu esta palavra, que nos transmitiu e passou para toda a humanidade o único e verdadeiro Deus. Esse é o filho mais velho. E o outro tipo de gente que há no mundo são os não-judeus. Todos os não-judeus, todos que não são judeus. Só existe judeu e não-judeu. Então, quando Jesus começa a parábola e fala dos dois filhos, ele está se referindo a esses dois filhos de Deus, o povo judeu e o povo não judeu, que é o restante da humanidade. Então Jesus, ele vai falar aqui da vinha deste homem, entre aspas. E a vinha é o mundo, minha gente. A vinha representa aqui esse planeta inteiro, o mundo todo. E esse pai de família chega para o primeiro filho e manda ele trabalhar na sua vinha. Nós temos aqui a edição revista e corrigida, mas há também os textos siríacos, há também os textos armênios, onde o versículo 29 e o 30 são trocados de ordem. Então, quando ele diz para o primeiro, vai trabalhar hoje na minha vinha, ele, porém, respondendo, disse, não quero, mas depois arrependendo-se foi. Em outras traduções, que tem mais lógica, inclusive, na verdade, ele está falando o versículo 30 aqui. Estou bagunçando tua cabeça? Preste atenção. O segundo filho ouve as mesmas palavras. Olha o versículo 30. E dirigindo-se aquele pai ao segundo, o segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor, e não foi. Então, nessa troca dos versículos 29 e 30, nós temos que, e é uma discussão teológica que vem desde a época de Mateus, tá bom? É um negócio que vem atravessando os séculos, e alguns defendem que esse é o texto e a ordem correta, e outros dizem que não. Eu, particularmente, acho que a outra versão é até melhor, porque quando diz que ele falou, eu vou, mas não foi, não é? Na verdade, a discussão é essa. O primeiro filho é o povo judeu, que recebeu a palavra, recebeu a vinha para cuidar e não fez o que deveria ter feito. Se eles tivessem feito o que deveriam ter feito, Jesus não precisaria vir a este mundo. Toda a terra creria no único e verdadeiro Deus. Toda a humanidade seria convertida. Então, eles não trabalharam na vinha. Disseram, tudo bem, vamos obedecer a tua lei, vamos fazer a tua vontade. Mas Jesus veio para dizer, vocês falharam. Vocês não fizeram. Quando Jesus, inclusive, critica os fariseus, que eram, vamos dizer assim, os mais zelosos da lei de Moisés, quando Jesus fala com eles, no Evangelho de Mateus mesmo aqui, ó, capítulo 23, versículo 3, olha o que Jesus falou para o povo. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, o que os fariseus disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, uma coisa é você
ouvir o pai, o dono da vinha, dizer: vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho dizer: pode deixar, eu vou. Mas no fundo ele sabe que não vai. Ele está falando isso para dar uma engambelada no pai. Na verdade, ele está falando aquilo só para o seu pai não lhe pegar no pé. Deixa meu pai pensar que eu vou, mas eu não vou coisa nenhuma. Mas eu estou dizendo para o meu pai que eu vou. Mas não vou. Não fui. E o outro filho, ele já foi mais franco. Quando o pai disse: vai trabalhar hoje na minha vinha, o que ele respondeu? Eu não quero. Eu não quero. Mas depois, se arrependendo, ele foi. Então, nós somos o outro povo, o outro filho. Nós somos o segundo filho. Nós não tivemos o privilégio do primeiro filho, do primogênito, que é o povo de Israel. O povo escolhido de Deus, o povo santo de Deus. Nós não tivemos esse privilégio. Mas quando nós recebemos a palavra do Senhor, no começo a gente não queria, não é? Não, porque eu já tenho religião, porque o meu avô era de tal religião, meu pai era de tal religião, e eu sou dessa religião, não é? E era uma religião que não tinha nada a ver com a religião do primeiro filho. A humanidade estava mergulhada em feitiçaria, ocultismo, idolatria, espiritismo, invocação de entidades, invocação de mortos, trabalhos de magia negra, acreditando em várias coisas. Mas, quando o resto da humanidade ouviu a ordem do Pai, ainda que no começo não quisesse, foi o povo, foi o segundo filho que obedeceu ao Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, e recebeu o Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho de João diz: veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam e nem creram nele, mas nós cremos. Quem crê em Jesus? Então dá uma salva de palmas para Jesus e dá um glória a Deus bem alto, viu? Porque você é o segundo filho. Mas não é importante aqui agora essa discussão. Não é importante esse ponto. Nesse momento aqui que eu quero mostrar para você, não é importante se os judeus são o primeiro filho ou o segundo filho. Não quero entrar nesse mérito. O que nos interessa aqui é a resposta e o comportamento de cada filho. Quando o pai de família disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. A vinha é uma coisa muito cara. A vinha é uma coisa muito custosa. Exige muito trabalho e sacrifício. E a vinha, você sabe, é o mundo que precisa ser evangelizado. O pai quer que o filho vá trabalhar na vinha hoje, que vai evangelizar o mundo hoje, que vá semear a palavra hoje, que vá colher o fruto hoje, que vá ceifar hoje. É muito trabalhoso, porque olha só, segundo a palavra de Deus, quando alguém plantava uma vinha, se ela começasse a produzir frutos, durante os 3 primeiros anos não poderia chupar uma só uva ou só um cacho. Não poderia pegar qualquer cacho de uva ou comer durante 3 anos. Qual o lavrador que quer plantar ou fazer uma cultura agrícola que exige tanto tempo e tanta dedicação e tanta demora para começar a usufruir? O pessoal quer plantar milho. Ele planta milho hoje, em 3 meses já está colhendo as espigas. Agora, se eu plantar uma vinha, se eu for trabalhar numa vinha, é um trabalho sacrificado, não é do dia para a noite. Eu tenho que preparar a terra, eu tenho que tirar o mato, eu tenho que fazer o parreiral, eu tenho que colocar as estacas, eu tenho que tomar cuidado para que a terra, o chão onde está a raiz não fique ressecado, eu tenho que colocar coberturas, eu tenho que visitar a vinha diariamente, e quando ela começar a produzir durante 3 anos, eu não posso chupar um cacho. Por quê?
porque era a ordem de Deus. Aí no 4º ano, quando a videira e as vinhas estavam carregadas de cachos, nem assim aquele que plantou a vinha poderia usufruir dela, não poderia comer dos seus frutos, porque no 4º ano todos os frutos pertenciam a Deus. Só no 5º ano é muito custoso, trabalhoso e demorado, mas assim é a obra de Deus. A obra de Deus não é uma coisa rápida, não é uma coisa instantânea, não é uma coisa que acontece rapidamente, não existe isso. Na vinha do Senhor não existe isso. E outra coisa também que chama atenção quando Jesus falou do pai de família e dos 2 filhos. Porque a cultura da vinha, a plantação, o cuidado, o regar, o irrigar, revolver a terra, deixar a terra úmida, a cobertura, isso era um trabalho familiar. Porque um homem que demora 4 anos para só no 5º começar a usufruir os frutos, ele não tem condição de pagar um empregado. Como é que ele vai pagar o empregado se ele não está tendo fruto, não está tendo colheita, não está tendo renda? Então era a própria família mesmo que cuidava da vinha. Esse pai de família, que representa Deus, tinha 2 filhos, e ele diz para um deles: vai trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro disse: eu vou sim, deixa comigo. Mas ele estava enganando o pai. E se não estivesse enganando o pai, ainda que ele dissesse com boa intenção, na verdade ele não foi. Veja, ter boa intenção não resolve. Pode deixar que eu faço. Uma das coisas que eu mais critico na Paz e Vida, e eu sei que a pessoa está me enrolando, quando eu cobro uma coisa, um trabalho, uma arte, um vídeo, ou qualquer outro material, né? E a pessoa responde, o pastor responde, ou o funcionário responde: eu estou fazendo. Quando usa gerúndio, eu já sei que é malandragem. Usou gerúndio. Você sabe o que é gerúndio, né? É uma ação que nunca termina. Eu estou fazendo é uma coisa que nunca fica pronta. Quando o filho recebeu a ordem, vai trabalhar hoje na minha vinha, mesmo que ele não estivesse enganando o pai na sua resposta, ou estivesse sendo sincero, e tivesse a boa intenção de ir, a verdade é que ele não foi. Você está pegando a coisa? Você já ouviu aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio? Você já ouviu isso? Porque só a intenção não resolve, seja boa ou falsa. Se ele foi falso com o pai dele, ou realmente estava bem intencionado, a verdade é que ele não foi. Puxa, eu conheço homens de grande cultura, de grande preparo teológico, mas que estão aprisionados no seu serviço secular. E o sonho deles é largar tudo e se dedicar só à pregação do Evangelho. Eles têm uma boa intenção. Eu mesmo já tive essa boa intenção. Eu mesmo, quando a Paz e Vida não ia para frente, eu pedia para Deus, eu falava na oração: Senhor, o dia que a Paz e Vida puder me sustentar, mesmo que seja com uma ajuda de custo pequena, eu não preciso de luxo, nada disso. Se ela tiver condição de me sustentar, e se sustentar também pagando o próprio aluguel, pagando as próprias despesas, aí eu largo a minha agência de propaganda e eu vou me dedicar só à tua obra. Era uma boa intenção, que durou cerca de 13, 14 anos, uma boa intenção que nunca virou ação. Não adianta o filho responder para o pai: eu tenho boa intenção, eu vou cuidar da tua vinha um dia. Um dia. E eu estou falando agora, tem gente me olhando assim com uma cara. Eu estou vendo a tua cara. Você pensa que eu estou aqui distraída?
Eu enxergo bem, bem mesmo. Eu estou vendo a tua cara, você está com uma cara de bobo. Você está com uma cara de bobo, você está olhando e pensando, como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe da minha boa intenção? A boa intenção não resolve, minha gente. Não resolve mesmo. Você vê, e o que um filho deve a um pai? Vamos falar sério? O que um filho deve ao pai? Tudo. Porque não foi o pai que veio do filho, foi o filho que veio do pai. Não é? Ainda não estão criando espermatozoides em laboratórios. Para nascer um filho precisa de um pai. E é lógico de uma mãe também. Por isso que Deus disse lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, né? Honrarás o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Qual é a primeira obrigação de um filho, de uma filha? Honrar ao pai. Por quê? Porque o pai é a fonte. Foi ele que te deu a vida, foi ele que te gerou. E um filho, ele honra o pai como? Dizendo, seu velho caduco, você não sabe nada, você está por fora, você é um quadrado ou redondo, seja lá qual é a gíria de hoje. Hein? Como é que você honra um pai? Dizendo o quê? Sim, senhor. Obedecendo o seu pai. Obedecendo o seu pai. E esse filho aqui já falhou, porque ele não honrou o pai. Ele disse, eu vou, mas não foi. Então ele não honrou o seu pai, porque ele não obedeceu o seu pai. E como é que você prova que você ama o seu pai? O seu pai, como é que você prova? Se você servi-lo. Além de obedecer e amar, se você servi-lo. Hoje em dia a coisa está tão maluca que os filhos não servem os pais. São os pais que estão servindo os filhos. Por isso que você está vendo uma juventude tão estragada e mimada. Quero celular, me dá meu celular. Quero celular. A mãe e o pai, ai, toma o celular, dá o celular logo para esse menino parar de chorar. Não é? Eu sou de um tempo, minha família era bem pobre. Meu pai era um alfaiate, eu era criança pequena, mas eu lembro. Às vezes a gente dividia um ovo para 3, 4. Um ovo frito. Mas nós tínhamos uma tia bem-sucedida, que era a tia Amélia. Minha tia Amélia morava numa boa casa, junto com o marido dela, o tio Nenê. A gente se arrumava todo para ir na casa da tia Amélia. Eu gostava de ir lá. Tia Amélia me dava canjica, me dava bolo. E eu era gordinho, como eu gostava da tia Amélia. Mas quando eu ia com a minha mãe nos arrumava e dizia assim, olha aqui. Os 4 vão ficar sentadinhos na cadeira, sem se mexer, bem comportadinhos. Não vão interromper conversa de adultos. Não vão gritar nem fazer bagunça. Vocês vão ficar sentadinhos, bonitinhos. E quando a tia Amélia chegar com um pacote de bolacha, aqui em São Paulo a gente fala bolacha, no Rio fala biscoito. Quando a tia Amélia chegar com um pacotinho de bolacha e oferecer, você pega só uma. Hoje a molecada arranca o pacote da mão, né? E come tudo de uma vez. Você pega só uma e come bem devagar. E quando a tia Amélia voltar com o pacote de bolacha e disser, pega mais uma, você responde, não tia, obrigado, eu estou satisfeito. Como é que um filho prova que ama o pai ou a mãe? Quando obedece, gente. Quando obedece. E o Senhor Jesus nos passou isso, vamos ver? Vamos ver. Vamos primeiramente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Está escrito assim. E aquele que me enviou está comigo.
O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mesmo que seja uma coisa que contraria a sua própria vontade, você vai fazer a vontade do Pai? Olha o versículo 28. Olha o que ele diz. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, esse é o nome de Deus, né? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Você prova que ama o Pai quando você o obedece, mesmo quando a ordem lhe contraria, ou vai contra o seu interesse. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, volta algumas páginas aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, está escrito, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vê? O filho bom é esse. O filho bom é aquele que o pai diz, o pai, e você está entendendo quem é o pai, né? O pai diz, filho, filha, vai trabalhar hoje na minha vinha. Hoje. É hoje, ele não está dizendo amanhã, semana que vem, segunda-feira que vem, viu? Depois do carnaval, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois das férias, vai trabalhar na minha vinha. Ele está dizendo hoje. E o filho que o pai ama é aquele que faz a sua vontade. É aquele que obedece o pai. É aquele que bate continência e diz, eu vou, Senhor, e vai. Mesmo que a princípio faça como o segundo filho, dizendo, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O que interessa é a ação, não a intenção. Porque Jesus pergunta no final da parábola, quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. Porque a vontade do Pai é quando você prova por atos que o obedece, que o ama. Eu vou confessar uma coisa para você. Amanhã eu vou levantar 4 horas da manhã. E por causa do que eu tenho que fazer amanhã em jejum, eu liguei, mandei uma mensagem para o pastor Neilton, mandei uma mensagem para o pastor Giancarlo, dizendo, eu sei que a rádio está anunciando, vocês estão falando que eu vou, mas eu não vou. Isso foi ontem. Eu não vou, porque no dia seguinte eu vou ter que levantar 4 da manhã em jejum, então não posso. Então não vou. Só que hoje de manhã, o Espírito Santo falou comigo nessa parábola. Eu não vou, mas depois, tocado pelo Espírito Santo, assustei o pastor Neilton e assustei o pastor Giancarlo quando eu estacionei o meu carro aqui na porta deles. Eles pensaram que estavam vendo uma alma penada. Porque eu falei que eu não vinha, mas vim. Não é? O que interessa é a ação. Eu não vou não, o Giancarlo, o pastor Neilton, eu não vou. Mas estou aqui. O filho, vem cá meu filho. Esse filho aqui, hoje está aqui comigo, estraçalhando, trabalhando, fazendo a obra. Mas quando ele era mais novo, Giancarlo, vai para a igreja. Não vou. Meu filho, você tem que aproveitar enquanto teu pai está pregando. Você vai aprender comigo, você tem que andar comigo. Não, não vou. Várias vezes eu fiquei triste, muito triste, não foi pouco triste. Às vezes que eu sentei para conversar com ele, ele foi franco, falou, pai, o meu projeto é outro, pai, não foi? Meu projeto é outro, pai. Naquele dia eu olhei para ele e falei assim, Giancarlo, você pode rodar quanto você quiser, mas você vai terminar em cima do altar.
Falei? Filho bom é aquele que faz a vontade do pai. Obrigado. Agora tem aquele filho que quer fazer a vontade do pai e o pai fala não. Tem aquele filho que quer trabalhar na vinha e o pai fala não, que é o pastor Newton Rocha. Quando eu estava recrutando novos talentos, eu chamei pessoas, era na Rádio Gazeta ainda, aí o pastor Newton apareceu. Tinha um monte de jovens, um monte de gente. Eu queria selecionar alguns para começar a treinar, né? Ensinar, discipular. E eu, quando fui entrevistar o pastor Newton, ele era bem magrinho, novinho, tinha uma cara de criança, ainda tem, né? Ah, não tem mais não. Ainda tem. Aí ele olhou, eu falei, você faz o quê? Porque muitos estavam desempregados. Ele falou, eu sou gerente de uma empresa aí. Achei que era mentira dele, né? Não tinha nem barba na cara. Nada, né? Magrinho, uma cara de criança. Você é gerente de uma empresa? Tá. E quanto você ganha lá? Aí ele falou quanto ele ganhava, um absurdo. Olhei bem, falei, mas que baiano mentiroso é esse? Ô meu filho, volta pro teu emprego, viu? Volta pro teu emprego, tá? Lembra? Não foi isso? Foi. E o que aconteceu depois? O que você fez? Eu chorei, mas não desisti. Você foi embora chorando? Foi. Muito. Foi cruel, né? Muito cruel, porque o seu Costa, quando eu disse que vinha conversar contigo, que era o meu patrão, ele falou, ele não vai te pegar, você ganha muito, você vai se arrepender, você vai voltar chorando. E aquelas palavras ecoavam na minha mente. Mas eu sabia quem tinha falado comigo. Eu sabia do meu chamado. E não desisti, não vou desistir nunca. Ainda que o pai diga não, você falou, eu quero trabalhar na vinha. Esse é meu filho na fé. Filho bom, excelente, filho ótimo, não é? O filho péssimo é aquele que diz, oba, conta comigo, estamos juntos. Ué, fulano não apareceu, né? Tô aqui, ele nem apareceu. Foi esse o caso. Você está começando a entender a coisa? Por que o outro que disse eu não quero, e Jesus frisou que depois arrependendo-se foi? Porque ele ficou pensando, ficou lembrando do rosto, a expressão do pai dele. Ele ficou pensando, puxa, eu olhei nos olhos do meu pai quando eu disse não. Eu falei não para o meu pai. Meu pai não me repreendeu, não me recriminou, nada, não se irou comigo. Mas eu vi uma tristeza tão profunda nos olhos do meu pai. Me perdoa. O que eu fiz? Me perdoa. Eu vou. E ele foi. Aí esse pai, quando chega lá na vinha, cadê o primeiro filho que falou que vinha e não veio? Não veio. Faltou. Mas aquele lá, ele falou que não vinha, mas veio. Esse é o filho que eu amo, esse é o filho que eu quero, é o filho que mete a mão na massa, é o filho que trabalha. Pegou a coisa? E Jesus fez essa pregação para os fariseus, que falavam, que obedeciam a palavra, mas Jesus os desmascarou porque eles eram falsos. Eles sobrecarregavam as pessoas com um monte de coisa, mas eles mesmos não se dignavam a tentar mover a carga com o próprio dedo. Jesus então diz no final da mensagem, versículo 31, qual dos dois
Qual dos dois filhos, hein, fez a vontade do pai? Disseram-lhe os fariseus. O primeiro, aquele que disse que não ia, mas foi. Em verdade vos digo, olha o que Jesus disse. E aqui nesta pequena parábola, Jesus usou duas expressões que só ele usava. Primeiro, lá no versículo 28, que vos parece? Era para linkar com o assunto anterior da mensagem. E aqui ele diz, em verdade vos digo, é para enfatizar. É para enfatizar. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você não tem noção do nojo e do horror que Jesus causou nos puritanos fariseus quando ele disse essas palavras. Porque os publicanos eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano e eram odiados pelos judeus, porque além de tudo eles eram corruptos, cobravam além do que deviam pedir para Roma e embolsavam a diferença. Um fariseu jamais falaria com um publicano, porque o considerava imundo, impuro, sujo mesmo. E eles, fariseus, são tão santos. Como é que Jesus se atreve a dizer que os publicanos vão entrar na minha frente no reino de Deus? Se eu entrar, eu vou ser depois desse publicano. Como é que Jesus fala um negócio desse? E as meretrizes, as prostitutas, vão entrar na minha frente no reino de Deus? Eles ficaram horrorizados. Uma mulher da vida, uma mulher que não presta. Eu sou santo, eu sou um fariseu, uma prostituta, vai entrar na minha frente, eu vou estar atrás dela? O que Jesus profetizou aqui se cumpriu de verdade, porque eu estou no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e esse Evangelho de Mateus foi escrito por Levi. Esse era o nome dele em hebraico. Matitias foi o nome que ele recebeu depois, Mateus para nós, que significa dom de Deus, presente de Deus, graça de Deus, não é? Favor de Deus. O Mateus, ele era publicano. Ele estava na coletoria cobrando impostos e cobrando bem, explorando o povo. Ele morava numa mansão magnífica. O Mateus era um homem muito rico, publicano, ladrão. Mas Jesus passou um dia lá na alfândega, olhou para o Mateus e só disse o seguinte: segue-me. E ele provou que é filho de Deus, porque ele se levantou e seguiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Largou tudo. Naquela noite ele deu uma festa na sua mansão. A casa se encheu de publicanos, pecadores, e os fariseus foram olhar, porque Jesus foi naquela festa, numa festa de pecadores. Mas naquela noite, o ladrão Levi deixou de ser aquele ladrão, deixou de ser aquele homem ambicioso, deixou de ser aquele homem corrupto, de ser aquele homem que desviava o dinheiro de Roma para o seu próprio bolso e que roubava o seu próprio povo. Ele largou tudo aquilo, sabe por quê? Porque ele encontrou o verdadeiro tesouro desta vida. E passou a andar com Jesus dia e noite, dormindo ao ar livre, comendo o que tinha para comer, perambulando como se fosse um mendigo, mas fazendo a vontade do Senhor. E qual foi a vontade do Pai para esse filho Levi, que depois se chamou Mateus? Qual foi a vontade do Pai?
filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Que bom, né? Eu estou lendo aqui um escrito desse Mateus, que entrou na frente dos fariseus mesmo. Era um publicano. E ele, olha só, autor desse evangelho, contou a vida de Jesus para os judeus. E as meretrizes, que também Jesus disse que iria entrar na frente dos fariseus. A prova é aquela mulher, aquela pecadora, que invadiu um banquete também onde Jesus estava almoçando. E ela veio por detrás e começou a chorar aos seus pés, com arrependimento. Chorava, beijava os pés de Jesus, regava os pés do Senhor com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. O dono da mansão, um ex-leproso, pensou: se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está aos seus pés, porque ela é uma pecadora. Ele mesmo era um fariseu. Mas naquela reunião improvisada, onde ela entrou com arrependimento sincero, verdadeiro, Jesus disse: filha, perdoados estão os teus pecados. Vai em paz, a tua fé te salvou. E sabe o que aconteceu? Ela passou a seguir Jesus e a servir o Senhor dia e noite, e não apenas Jesus, mas todos os apóstolos. Lavava a roupa deles, preparava comida para eles, comprava mantimento para eles. Foi até o fim. Foi até o fim, na frente dos fariseus. Resumindo a coisa, há apenas 2 tipos de seres humanos neste planeta: os que fazem a vontade do Pai e os que não fazem a vontade do Pai. E há muitos que até são religiosos e têm cultura religiosa e aparentemente são filhos, mas são filhos que não fazem a vontade do Pai. Porque só Ele sabe do coração. Só Ele pode olhar para o fundo do teu coração e saber que tipo de filho você é, que tipo de filha você é. E hoje Deus está olhando para o teu coração. E se o teu coração é sincero diante de Deus, se o teu coração vibra com a palavra deste Senhor, então dá um glória a Deus bem poderoso, ungido, abençoado. Levanta e diz: Senhor, eu vou trabalhar na sua vinha. Eu vou fazer hoje o que eu ainda não fiz. Eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu vou trabalhar na tua vinha. Eu vou arar a terra, eu vou semear a terra, eu vou regar a terra e eu vou colher os frutos, e não importa quantos anos demore, mas eu não vou desistir. E uma coisa linda que eu quero mostrar para você na palavra é que quando o pai, este pai aqui, mandava plantar a vinha, ele tinha uma instrução, viu? Livro de Deuteronômio, coloca aí no LED, capítulo 22, versículo 9, eu vou ler aqui na palavra. O dono da vinha, olha a instrução que ele deu para os filhos: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Você sabe o que é isso, não? Você não pode semear outra semente nessa vinha do Pai que não seja a preciosa semente da palavra eterna do nosso Deus. Essa palavra, essa semente.
Não dá para você misturar com kardecismo, com idolatria, com catolicismo. Não dá para você misturar com hinduísmo, com budismo, com outras novidades. Hoje nós estamos vivendo uma época de novidades bíblicas. Estão até reescrevendo a Bíblia. Tem cristão achando que a Bíblia está ultrapassada mesmo, que ela não é mais apropriada para os dias atuais. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca, nunca, nunca hão de passar. Essa é a semente. Essa é a semente da vinha. E essa semente não pode ser misturada com outras sementes para que não se profane o fruto da semente. Eu vou responder apenas pelo Ministério Paz e Vida, não quero saber dos outros ministérios, cada um faz a semeadura que quiser. Mas eu vou dizer algo com toda segurança. Você faz parte de um ministério que semeia a verdadeira e poderosa palavra de Deus. E não há semente que possa entrar e nos corromper, porque nós não vamos plantar nada diferente do que a preciosa semente da palavra de Deus. Ainda que demore para colher, um dia nós vamos usufruir. E vamos usufruir porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E nós somos a sua vinha. Trabalhe, evangelize, mas é hoje, viu? Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Filha, vai trabalhar hoje na minha vinha. E vamos trabalhar. Porque o dia da colheita está chegando e aquele que há de vir não tardará. Na verdade, ele já está às portas. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. E não numa festa mundana lá fora. Não numa orgia. E não em outro lugar que não seja a casa do Pai. A casa do teu Deus. Hoje aqui, se tiver uma só pessoa que quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu vou pedir que levante a mão assim para o céu. Se tiver uma só pessoa, e tem mais do que uma. Então vem aqui para frente, por favor, vem para cá e vamos aplaudir ao nosso Senhor, porque você já é fruto dessa semeadura. Isso, vem para cá, pede licença e vem. E quem mais quer vir, venha. Quem mais quer vir, venha. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Parabéns. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador e vós sois as varas. Toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. Então agora a tua vida vai ser muito frutífera. Amém? E você que diz aqui assim para mim: pastor João Ribe, eu quero fazer hoje mais do que eu fiz ontem. E amanhã eu quero fazer mais do que eu fiz até agora. Então, você quer dar muitos frutos? Você é aquele filho, filha, que estava resistindo, mas tomou a decisão? Vai trabalhar mais na vinha do Senhor? Deus vai olhar aqui para a terra e vai ver você evangelizando, vai ver você pregando, vai ver você dando frutos, vai ver você ganhando almas. Pastor, é isso que eu quero. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos aqueles que querem dar mais frutos, venham aqui para frente. Todos que querem produzir mais do que produziram até hoje, venham aqui para frente.
E ainda que dentro de você haja uma palavra dizendo: não quero, venha. Venha. Ainda que dentro de você uma palavra diga: não quero, venha. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, seja pela TV Feliz ou por outra emissora. Você que está assistindo pelo youtube.com/JoãoRibe agora ao vivo, ou pelas redes sociais, ou pelo podcast João Ribe. Você que está ouvindo pela Rádio Feliz ou outra emissora de rádio, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. É impressionante como hoje, graças à tecnologia, a pregação chega longe demais. Impressionante. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Você tinha parado, é mesmo, é? Tinha parado, estava estacionado. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Você estava estacionada? Estava dando um tempo? Mulher, você tinha desistido? Filha, vai trabalhar hoje na minha vinha. Quem está à distância e quer se render ao Senhor e quer fazer hoje mais do que fez ontem e amanhã fazer mais do que está fazendo até agora, então, se você puder se ajoelhar ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, faça isso. João Ribe, eu estou dirigindo, estou em trânsito, estou numa condução, num trem, eu não tenho como me ajoelhar. Coloque a mão sobre o teu peito, aqui na altura do coração, que nós vamos orar, se é isso que você quer. Pastor João Ribe, eu estou no hospital, não tenho como me mexer, mas é isso que eu quero. Eu quero entregar a vida para Jesus. Eu estou assistindo a mensagem pela TV ou estou ouvindo pela rádio. Eu quero, mas eu não tenho como me mexer ou me ajoelhar. Coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, mesmo que você não possa se ajoelhar. E se você está imobilizado e não pode sequer colocar a mão sobre o teu peito, então pisque para Deus, isso basta. Está entendendo a mensagem? Pisque para Deus dizendo: eu quero. Presos, presas, que bom que vocês estão ouvindo essa palavra. Eu sei que aí na cadeia tem muitos filhos pródigos e filhas pródigas. Olha aonde a droga te levou, aonde o crime te levou. E você conhece a palavra e você está ouvindo esta mensagem. O Espírito Santo falou com você, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Quer se render a Ele, quer obedecer o Pai a partir de agora, a partir de hoje. Quer fazer a vontade do Pai a partir de hoje. Mesmo dentro desta cela, apinhada de outros presos, se ajoelhe, não tenha vergonha não. Porque Deus não se envergonha de você. Deus vai transformar a sua vida. Confia no Senhor. Você que está na cadeia, o Espírito Santo está te erguendo aí dentro mesmo, para evangelizar, pregar e dar frutos nesta vinha do Senhor, porque a vinha do Senhor é a terra toda, é toda a terra. E antes de a gente orar, eu quero cantar com vocês um hino antigo. Quando eu era novo convertido, e lembro dele desde quando eu era criança e também ia para a igreja, sozinho. Naquela época eu ia sozinho para a igreja. Quando eu era menino eu ia para a igreja sozinho. Eu parei de ir quando eu vi um diácono maltratando um menino. Por isso que eu quero que os nossos pastores, obreiros, deem muita atenção para as crianças. Não maltratem as crianças. Ensinem com amor. Amém? Ensinem a serem filhos obedientes ao pai, à mãe e ao Senhor, que é mais importante. Então, esse hino é muito impressionante. Ele fala muito comigo. Consegue cantar, Nick? Põe o som do Nick aí, deixa eu ver. Consegue? Então vai, vamos lá. Se eu soubesse cantar, eu cantaria, tá?
Ainda bem que eu tenho o Nick, né? E o culpado sempre está, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado zero está, sim, na vinha do Senhor. Todo mundo agora, bem alto, vamos lá. Sabe cantar, né, Fernando Paulo? Vem aqui. Ajuda o Nick. Do Senhor. Nossa luz, sim, a vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara, vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, eu enviado no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, a vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara, vinha do Senhor. O meu desejo é orar, ocupado quero estar. De novo. E orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu estava no pecado, libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. E orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor.
Glórias a Deus. Eu queria tanto ser afinadinho para cantar, mas eu não sou. Deus só me deu garganta para pregar. Só isso que eu sei fazer. Não sei tocar, não sei cantar, só sei pregar. Vamos orar? Quem puder estar à distância, se ajoelhar, se ajoelhe, nas outras sedes estaduais também, em toda parte. E aqui na sede também, quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. E a igreja fica de pé, por favor. Os que se ajoelharam, coloquem a mão assim sobre o peito, na altura do coração, e orem comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Pai, o Senhor é o dono, o Senhor é o dono desta vinha e da Paz e Vida em particular. E eu quero cada dia trabalhar, e eu quero aqui encontrar o meu lugar. Eu quero produzir muitos frutos, e eu estou ligado no Senhor. Eu sou a vara, o Senhor é a videira, e eu faço parte desta obra. Então vem, Senhor, me ajuda a produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Perdoa os meus pecados, as minhas negligências e todas as vezes que eu deixei de obedecer a Tua vontade. Me perdoa, eu quero recuperar o tempo perdido. Hoje eu quero fazer mais do que ontem, e amanhã quero fazer mais do que já fiz. Eu quero dar muito orgulho para o Senhor. Por isso eu te peço, enche-me do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua virtude, do Teu poder. Hoje eu já começo a trabalhar na Tua vinha, e eu sei que o Senhor vai se agradar de mim, porque eu vou fazer a Tua santa vontade. O Senhor é o meu Pai, e muito obrigado por me deixar fazer parte da Tua família, e eu faço parte pelo sangue. Eu sou filho de sangue, eu não sou adotivo, eu sou filho de sangue, porque eu estou ligado pelo sangue de Jesus. Como meus irmãos e minhas irmãs aqui estão, todos eles são os meus irmãos, todas elas as minhas irmãs, e nós estamos ligados pelo sangue de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 933 84 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 933 84 3737 e preencha
Preencha o cadastro Resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora O que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Pra você tem o doce no lugar do véu. Pra você tem a promessa fiel. Não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.